Vamos fazer um exemplo simples utilizando a biblioteca Qt. Trata-se de um aplicativo que utiliza um widget do tipo LineEdit. Para criar o nosso primeiro projeto Qt, nós vamos utilizar o Qt Creator, que deve estar instalado aí no seu computador, se você já fez corretamente a instalação do Qt. E nós vamos seguir um passo a passo que está disponível no SIGA. A primeira coisa que nós vamos fazer é criar um novo projeto aqui em Create Projects. Aqui ele está perguntando que tipo de projeto especificamente nós queremos fazer. Se a gente está utilizando Qt, é porque muito provavelmente nós queremos desenvolver um software que usa os widgets, os elementos gráficos do Qt. Então nós vamos escolher uma aplicação Qt e essa aplicação que usa Qt Widgets. Então eu vou escolher essa alternativa. Na página seguinte ele vai me pedir o nome do projeto. A gente vai escolher aqui LineEdit. Poderia ser qualquer nome. Este é o nome que vai identificar a pasta que será criada para conter o projeto. A gente tem de escolher a pasta onde vai ficar essa pasta. Para cada projeto é criada uma pasta específica. Então, eu escolhi aqui na pasta Graduação, Programação Avançada, Exercícios Qt. Dentro dessa pasta será criada a pasta LineEdit. O tipo de programa gerenciador do projeto. A gente sabe que para produzir um aplicativo de um projeto é preciso compilar vários arquivos e depois linkar todos eles juntos. O programa que gerencia esse projeto é o gerenciador de projeto. A gente vai escolher o QMake, que é a primeira opção. Existe outra opção, que é a CMake, mas aqui na nossa disciplina nós vamos fazer tudo baseado no QMake, que é mais simples, embora não tão genérico quanto o CMake. Em seguida, ele vai perguntar informações sobre qual vai ser a minha janela principal. Eu tenho de escolher um widget que vai servir de base para essa janela. A minha classe, a classe que representa a minha janela principal, vai herdar desta classe Qt. Muitos programas se baseiam na Kmain Window, é uma janela que já tem menus, essas coisas, mas nessa primeira versão nós vamos partir de uma janela bem simples, então nós vamos usar como base um QWidget, que é o widget mais básico de todos. E o nome da minha classe eu vou escolher meu widget. Ele vai criar um arquivo meuwidget.h, meuwidget.cpp, que é a declaração e implementação da classe, e meuwidget.ui, que é o formulário onde eu vou poder desenhar esta minha classe. Se eu fosse fazer um programa, poderia ser produzido em várias línguas, eu poderia adicionar arquivos de tradução para cada uma dessas línguas. Não é o caso aqui, então não vou escolher nenhuma linguagem para gerar arquivo de tradução. E aqui eu vou escolher quais kits eu quero utilizar para desenvolver o meu software. O Qt é multiplataforma, então você pode pegar o mesmo código e gerar executáveis que rodam em diferentes plataformas. Dependendo da forma como você instalou, vão aparecer aqui várias opções, se você instalou muitas opções ou poucas. Em alguns casos só vai aparecer uma, essa aqui que é a que nos interessa. A versão para desktop, Qt versão tal, e o compilador utilizando MinGW, no meu caso aqui 64 bits. Então eu vou escolher um único kit. Está tudo pronto, então ele avisa que vão ser criados os arquivos básicos desse meu projeto. Eu tenho o arquivo main.cpp. Como todo programa C++, ele precisa ter uma função main. Nos programas Qt, a função main geralmente ela é muito pequena. Ela simplesmente vai criar um objeto do tipo QApplication, o programa Qt tem de ter um objeto desse tipo. Quais foram os includes que eu dei no meu main? O include QApplication, que é obrigatório, e o include meuwidget.h. É o arquivo que foi criado automaticamente pelo ambiente de desenvolvimento Qt, contendo a minha classe meuwidget, a gente já vai ver. Criei um objeto do tipo QApplication, chamado A, e criei um objeto do tipo meuwidget. Esse objeto W é da classe que eu criei. Depois eu fiz w.show. Todo objeto, todo widget, ele representa uma janela, mas que não está visível. Se eu quiser que aquela janela se torne visível, apareça em tela, eu chamo o método show deste objeto. Todo objeto Qt terá um método show herdado da classe QWidget. Isso vai exibir e depois eu chamo o método exec da classe A. Esse é um loop sem fim. Quando é que ele sai desse método? Por exemplo, quando eu apertar aqui nesse xzinho. Quando eu clicar X, ele passa adiante e encerra o main. Depois temos o meuwidget.h, que é o programinha que implementa a minha classe. Como a minha classe vai herdar da classe QWidget, eu dou include
QWidget. Aqui você tem a classe MeuWidget, que é a minha classe, que herda da classe Public QWidget. Todas as classes que vão precisar utilizar widgets QT precisam incluir este define aqui. Isto é uma constante, um trecho de programa bem grande que, por razões diversas, precisa ser incluído em toda classe QT. Então, você simplesmente insere ele aqui em toda classe que for utilizar objetos gráficos QT. O que é que essa minha classe tem de pública? O construtor da classe MeuWidget e o destrutor da classe QWidget, obrigatório. E tem um objeto do tipo UI4.MeuWidget, que é o formulário, digamos assim. É o objeto onde vai guardar o desenho. A gente vai poder abrir o Qt Designer e mexer graficamente nos objetos. Quando a gente terminar o Qt Designer, vai salvar um arquivo e este arquivo vai ser inicializado, vai ser lido dentro deste ponteiro aqui. Todo objeto de uma classe Qt, ele tem de receber como parâmetro do construtor default dele um objeto ponteiro para QWidget. Em Qt, os objetos sempre é a noção de um pai. Um objeto está ligado a outro pai, objeto a outro pai, com exceção do objeto base, aquele que vai estar no fundo da janela. Qualquer coisa que eu quiser inserir dentro dessa janela, eu tenho de indicar que o pai dele é a minha janela de base. Com isso, quando a janela de base, por exemplo, se fechar, todos os objetos que estão dentro dela são fechados automaticamente também. Então, esta é a declaração da minha classe MeuWidget.h, que é nela que lá no main eu criei um objeto desta classe. Eu criei W do tipo MeuWidget. A implementação dos métodos da minha classe. Por enquanto, ela só tem o construtor da classe MeuWidget, dois pontos, vai chamar o construtor da classe QWidget, passando como parâmetro a mesma coisa que ele recebeu, e vai inicializar o objeto UI como um novo objeto alocado dinamicamente desta classe. Aqui, esse objeto UI vai ser lido do arquivo que eu projetei com o meu Qt Designer. O destrutor da classe MeuWidget simplesmente deleta o UI. Essa classe só tem as partes mais básicas, a parte que é automática. O que nós vamos fazer é, seguindo o nosso roteirinho, começar a editar o projeto. Então, eu vou editar o arquivo meuwidget.ui. Quando a gente clica nele, o local de edição dele aparece o nosso famoso Qt Designer. Este aqui é o local onde eu posso graficamente fazer alterações em como é que eu quero que a minha janela principal aconteça. Por exemplo, posso aqui mexer no tamanho, tornar maior ou menor. Se vocês olharem aqui do lado, vocês têm vários widgets. Essas aqui são as coisas gráficas que eu posso utilizar para construir o meu programa. O QLabel é um espaço para escrever alguma coisa. É o mais parecido com o Cout que eu tenho aqui no Qt. Porque você pode ter vários QLabels em várias posições aqui do widget e você pode modificar o texto de cada um desses QLabels. O que eu estou pedindo para a gente fazer aqui é acrescentar um widget do tipo label. Vamos pegar um label aqui e colocar em qualquer lugar por aqui. Pronto, adicionei um label à minha aplicação. E agora eu vou pedir para acrescentar um widget LineEdit e vou pedir para você posicionar aproximadamente à direita do label. A posição exata não é importante, porque a gente já vai alinhar. Então, eu tenho um QLabel e um QLineEdit. Note que você pode selecionar esse widget ou o widget de base, que está por trás de todo mundo. Eu estou pedindo aqui para que você selecione o widget principal, o que selecione os outros widgets. E vou pedir para que esses dois widgetzinhos aqui fiquem alinhados horizontalmente. Vá aqui na barra principal, escolha Layout Horizontally. Como estava selecionado o widget principal, tudo que estava dentro dele ficou alinhado horizontalmente. Altere o texto do label para meu nome. Se eu clicar aqui duas vezes, meu nome. Isto é uma propriedade do QLabel. Existem vários dados mesmo que a gente chama de propriedades do QLabel. Aqui você tem todas as propriedades do QLabel. Por que só apareceu o QLabel aqui embaixo? Isso aqui não é tudo propriedade do QLabel? É, mas algumas das propriedades do QLabel ele tem por herança. Aquilo que eu falei. Cada objeto em Qt é uma hierarquia. Todo o QLabel herdou de um keyframe. O keyframe é uma borda. O keyframe herdou de QWidget, aquele que eu falei, que é o objeto widget mais básico. E o QWidget herda de QObject, que é o mais básico ainda.
O QWidget é o widget, ou seja, o gráfico mais básico. O QObject nem gráfico é. Então, você tem alguns objetos Qt, por exemplo, um objeto Qt, que é um socket, que é um dispositivo para escrever na rede. Então, esses objetos, como um socket, por exemplo, eles são do Qt, mas não são widgets, porque ele não tem nada gráfico associado a eles. Aqui eu tenho todas as propriedades do QLabel. Ou são do QLabel explicitamente, ou são por herança. Por exemplo, o método de geometria do QWidget. Todo objeto Qt tem uma geometria. Você pode, por exemplo, alterar o tamanho desse objeto por aqui ou puxando aqui. Eu digitei lá meu nome. Apareceu aqui, ó. Eu poderia ter alterado isso em vez de digitado lá, botado aqui my name. Note que na hora que eu estou alterando aqui, na propriedade está se refletindo aqui no desenho. Moldura do QLabel, eu posso botar que ela vai ser, em vez de no frame, vai ser um box. Aí o meu QLabel lá ficou com uma moldura e box. Mas voltando ao nosso roteirinho, eu vou mandar salvar. File, Save All. Salvei tudo referente a este projeto. Eu já posso, por exemplo, compilar e executar. Eu tenho esse martelinho aqui, que é para mandar compilar e linkar. Bom, está tudo ok. Eu posso mandar executar. Se eu mandar executar este programa, aparece aqui o meu primeirinho programa Qt. Se vocês olharem, ele tem exatamente o formato que eu projetei aqui no Qt Design. Tem uma janela com um QLabel e aqui um line edit. Um line edit eu posso escrever, bom, não vai acontecer nada, por enquanto que eu só tenho espaço para escrever, mas ele já executa. A gente criou uma classe, que é uma classe igual às outras em C++. Eu posso acrescentar métodos, dados naquela classe para fazer as coisas que eu pretendo fazer no meu programa. Então, eu vou começar acrescentando métodos na classe meu widget, editando o meu widget.h. Então, eu vou aqui em edit, meu widget.h. Então, o que eu vou fazer aqui é acrescentar dois métodos públicos à minha classe meu widget. Para um método de consulta e um outro método de fixação de valor. Um método que retorna o nome que está digitado e outro método que permite alterar esse nome. Eu vou acrescentar esses dois métodos aqui. setName recebe como parâmetro uma keystring. Uma keystring é uma string do Qt, muito parecida com a string de C++. E o método name é um método de consulta, conste e que retorna uma keystring. E agora eu vou declarar, implementá-los, onde no meu widget.cpp. Qt, o ambiente de desenvolvimento dele, permite ele automatizar certas tarefas. Por exemplo, se eu coloquei essas funções no .h, se eu for aqui no refactor, add definition in my widget.cpp. Então, essa declaração aqui, ele já replica e já acrescenta aqui no CPP dela. Vou fazer a mesma coisa com a outra função. Então, pronto, em meu widget.cpp, ele já criou aqui o espaço para eu implementar essas duas funções. Eu vou começar pela função name, a função de consulta. Ela vai simplesmente retornar todos os dados dos widgets que foram adicionados dentro da minha janela principal, estão dentro daquele objeto UI. UI seta line edit. Que nome é este? Eu vou voltar lá no designer. Todo objeto do Qt tem um nome. Está aqui, ó. É a propriedade mais fundamental dele. Se você não colocar nenhum nome, o Qt vai colocando. É um objeto do tipo que é lineEdit, então o primeiro ele chama lineEdit, o segundo lineEdit 1, lineEdit 2, lineEdit 3. Só que esses nomes são como se fossem nomes de variáveis. É muito ruim você ficar com lineEdit 1, lineEdit 2 e assim vai. Geralmente você vai botar um nome aí escolhido como se fosse um nome de variável. Por exemplo, se esse campo aqui representa o nome do usuário, você poderia renomear isso aqui como nome usuário, alguma coisa desse tipo. Aqui, por enquanto, eu vou deixar esse nome bem básico mesmo. Dentro do objeto UI, vai ter um ponto, ele aponta para um lineEdit. Este lineEdit, se você for lá, voltando para o meu it.ui, todos os objetos lineEdit têm várias propriedades. Os métodos de consulta do Qt, ele não coloca get na frente. O método de consulta é o próprio nome do dado. Então, por exemplo, se a gente vê objeto do tipo lineEdit, ele tem uma propriedade que se chama texto, que é o conteúdo dele. Então, recuperar o que é que foi digitado aqui é só recuperar o valor de text. Então, é isso que eu estou fazendo lá. Recupere o text do lineEdit que está dentro de UI. Então, isso me retorna o valor. Então, essa minha função name da minha classe meu widget
retorna o text do LineEdit que existe dentro da janela principal. As funções de alteração de valor em Qt sempre são set, nome da propriedade. Então, se o método de consulta é text, o método de alteração de valor é setText. E é exatamente isso que a gente vai acrescentar lá na função de alteração de valor. Vou chamar o setText do LineEdit. Agora eu vou acrescentar no meu main.cpp chamada a função setText. Então eu vou lá no meu main.cpp, aqui antes de dar o show, ou seja, antes dele aparecer, eu vou acrescentar aqui uma chamada ao método setName do objeto W. O objeto W é da classe meuId. Então é essa função aqui, setName, que eu acabei de acrescentar. Então eu agora vamos compilar e executar novamente o programa e ver o que é que acontece. Então aí está, o programa teve o mesmo comportamento anterior, só que agora o texto inicial é Adelardo Medeiros. Bom, evidentemente isso aqui é um LineEdit, eu posso fazer o que quiser.